métodos de estudo da lei seca. Nesse vídeo eu quero trazer 5 metodologias diferenciadas para você acrescentar nos seus estudos e conseguir tornar o estudo da lei seca um pouco mais eficiente e acertar mais questões de prova. A primeira metodologia é o estudo reverso, onde você vai primeiro ver questões e depois estudar a legislação. Porque assim você consegue observar o que está sendo cobrado em provas e isso torna o estudo muito mais eficiente, porque você vai destacando, você vai vendo aquilo que realmente é interessante você saber para efeitos de provas de concurso. Isso engloba não só as questões objetivas, como também as discursivas e até mesmo provas orais. Quando você vê as questões de concursos, você sabe o que a banca está cobrando. Isso em qualquer fase do concurso, porque a legislação ela te acompanha em todos os momentos. Então, você sabendo o que é cobrado em prova, você vai conseguir direcionar o seu estudo. Então, você pode fazer isso um pouco antes de você começar a ler a lei, a estudar a legislação. Você vai lá, abre o sistema de questões que você utiliza, olha as questões daquele assunto, né? Por exemplo, licitações. Você vai lá, coloca licitações, coloca os tópicos que tem na lei e vai vendo as questões, vai respondendo, para você saber mais ou menos o que é o perfil das provas. Você pode fazer isso também de forma simultânea. Você pode pegar um sistema de questões que tem um filtro mais específico e colocar por tópicos, e você vai resolvendo as questões e já vai marcando na sua legislação. Esse é um método muito bom para você realmente desenvolver melhor, um estudo mais eficiente. E a segunda opção que eu trago é justamente personalizar a sua legislação. Quando você pega a lei seca, seja lá que você pegue no site do Planalto, ou você compre o Vagimeco, um caderno de lei seca, qualquer coisa, qualquer seja a lei seca que você escolha, até mesmo um compilado, tem várias plataformas hoje que fazem compilado de legislação, de toda forma, aquilo ali não conecta com você. Só vai se conectar a partir do momento que você personaliza aquilo. E você vai fazer isso como? Pode ser por um sistema de cores, onde você vai adotar uma cor para cada tipo de informação. Por exemplo, uma cor para o título daquele assunto, uma cor para destacar aquilo que é importante no geral, uma cor para exceções, uma cor para prazos e coros. Então, você vai tornar aquele olhar do material mais específico. Você vai saber sobre o que é aquela informação que está ali. Porque você vai ver que está em rosa. Está em rosa significa que é um coro, é um prazo, é uma coisa que você tem que decorar. Então, cada cor vai te transmitir uma relevância, certo? Isso é personalizar seu material. Você não vai fazer somente isso pelas cores. As cores é uma das formas, mas você pode sublinhar, você pode circular, você deve acrescentar informações conforme, por exemplo, sai um informativo que ele justamente trata daquele artigo. Ele traz uma interpretação para aquele artigo diferenciada. Então você acrescenta, o STJ diz que é tal coisa. O STF trouxe interpretação conforme para esse artigo e declarou inconstitucional tal trecho. Então, isso é muito importante para que você saiba ter um estudo da lei seca, que ele não se torna mais tão seco, né? Ele se torna mais molhado e mais digerível para você conseguir tornar isso mais eficiente e ter o retorno, que o retorno é acertar as questões de prova, beleza? Agora eu quero trazer justamente umas metodologias que não são tão óbvias, que eu não sei se todo mundo adota isso. São metodologias mais específicas conforme aquilo que eu preciso. Então vamos lá. A terceira metodologia que eu quero trazer aqui é justamente o índice remissivo. O índice remissivo a gente tem muitas vezes o próprio Vagimeco. O Vagimeco bom, ele vai ter um índice remissivo muito legal ali atrás, no fim do código, no fim da legislação, para que você, na hora da prova discursiva, consiga localizar aquele artigo. Isso é muito importante para o nosso estudo de segunda fase e até mesmo de prova oral. Por quê? A gente precisa saber quais são os artigos, por exemplo, quando é uma peça processual, a gente tem que saber citar quais são os artigos. Quando é uma questão discursiva, a gente tem que saber onde é que está aquela resposta. E na hora da prova, o tempo de prova, ele é muito curto. Então, a gente precisa saber onde é que está aquele artigo. Nossa, eu sei que isso aqui, acho que a lei da SA fala sobre isso, onde é que está? Então, às vezes, a gente não tem, no próprio Vagimeco, a gente não consegue ter um índice remissivo tão bom. Então, eu acho interessante a gente mesmo montar um índice remissivo. Quando você está estudando a legislação, tá marcando os artigos. Artigo tal fala tal coisa, artigo tal fala tal coisa. Eu tenho feito isso com 2 matérias, que é a matéria de direito ambiental. O direito ambiental é basicamente a cobrança das legislações, que são muitas. São muitas legislações, normativas, resoluções. Então, a gente precisa saber citar essas informações na hora da segunda fase. Então, para isso, eu vou criando esse índice remissivo, porque eu não conheço um índice remissivo tão bom que faça isso e que tenha as informações realmente necessárias para efeitos de prova. Então, eu vou criando isso. Eu estou fazendo isso ainda, não está pronto o material de ambiental, mas eu já comecei a adotar isso pensando na segunda fase.
Então tá lá, a legislação tal, eu coloco já quais são os artigos que falam sobre, por exemplo, área de preservação permanente, e aí eu destrincho um pouquinho quais são os artigos que falam sobre aquilo, onde é que tá tal coisa. Porque quando eu for marcar meu vade-mecum, se a segunda fase permitir, quando eu for marcar meu vade-mecum, eu já vou fazer uma marcação mais estratégica dos artigos que eu sei que eu preciso, e na véspera de prova eu também vou conseguir reler aqueles artigos que eu já destaquei, né? Eu posso também, até a própria listagem, para quando tiver na hora da prova, eu já saber onde procurar. Então, isso facilita demais. A quarta metodologia que eu quero trazer aqui é faça tabelas. Muitas das vezes, o texto da lei, ele é truncado, ele é difícil, você lê, relê e não entende o que está ali. Então, o que você precisa saber é extrair aquelas informações. Por exemplo, repartição de receitas é um assunto super importante em direito tributário, até em direito constitucional às vezes é cobrado, e que é puro decoreba. Mas se você ficar só lendo aquilo ali, você não vai conseguir realmente memorizar aquele conteúdo que está naqueles artigos. A melhor forma disso é fazendo uma tabela. Então, na tabela, eu vou mostrar para vocês a minha tabela sobre esse assunto. Eu consigo colocar quais são os percentuais, para qual ente federativo é, a União repassa tanto, o Estado repassa tanto. Então, isso vai facilitar na hora que eu precisar ter um recontato com aquele material e para eu memorizar mesmo, porque não tem como fugir, é puro decoreba. Infelizmente, a banca cobra quanto de ICMS é repassado. Não tem como fugir, eu tenho que decorar aquilo ali. Então, é através das tabelas que eu vou conseguir extrair as informações que está na lei seca de uma forma mais estratégica. E a quinta metodologia, eu não sei se muita gente faz isso, mas eu passei a adotar quando eu tive que estudar direito financeiro. Eu estudei a lei de responsabilidade fiscal a primeira vez e ia fazer questões, tomava pau. E aí eu, naquela época, eu ainda adotava o caderno de erros. E o caderno de erros praticamente passou a se tornar quase a cópia da legislação, não estava adiantando. Eu não estava absorvendo o conteúdo da legislação da lei de responsabilidade fiscal. Então, o que eu fiz? Quando eu fui realmente passar a ter um estudo eficiente da LRF, eu precisava de um material, porque assim, como a LRF ela é uma lei bem específica, ela não é um assunto que você absorve assim no geral, uma informação, você tem que memorizar muita coisa, muitos detalhes. Eu precisava de um material que eu conseguisse revisitar, que eu conseguisse ter um estudo muito eficiente do que estava lá. E reler não funcionava comigo. Não estava funcionando, já tinha relido, já tinha reestudado, feito questões e não estava dando certo. Aí foi quando eu parti para questões, perguntas e questões. Então, eu esquematizei completamente toda a lei de responsabilidade fiscal nesse meu material aqui. No material, eu consigo realmente ter um estudo eficiente. Eu já estudei a lei de responsabilidade fiscal. Quando eu quero reestudá-la, revisar o conteúdo, eu consigo fazer por perguntas. Eu leio a pergunta e tento responder. E logo embaixo vai estar a resposta esquematizada. E, além disso, eu já compilei duas metodologias, que é a questão de perguntas e índice remissivo. Por quê? Eu tenho a pergunta e eu tenho justamente qual é o artigo que responde aquela pergunta. Então, eu acho que isso foi uma metodologia que eu adotei, que tornou o meu estudo muito eficiente no que trata de direito financeiro. Então, assim, possa ser que isso dê certo para você. Tenta experimentar, veja se isso dá certo. Se você fizer isso, me conta, por favor, aqui nos comentários se eu conseguir te ajudar de alguma forma, se você já tinha pensado em algum desses métodos e se isso vai te ajudar de alguma forma, coloca aqui nos comentários, deixa um like, se inscreve no meu canal que eu tô sempre aqui compartilhando o que eu já aprendi, tudo que eu sei, o que eu tô desenvolvendo nos meus estudos para ajudar concurseiros que nem eu. E é isso.